Você pode passar a vida inteira achando que está fazendo tudo certo e ainda assim estar completamente longe de Deus. Pode dizimar com rigor, orar com eloquência, liderar ministérios e ainda viver desconectada da essência da fé. Eu sei disso porque foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu achava que minha fidelidade no dízimo era suficiente, que enquanto eu entregasse os meus 10%, o céu estaria em dia comigo. Mas foi no hospital, sozinha, com o coração falhando e a alma exposta, que Jesus me visitou. E naquela sala branca, onde o tempo parecia ter parado, ele não me elogiou, não me confortou. Ele me confrontou, e o que ele disse mudou tudo. Porque naquele lugar onde ninguém podia me ouvir, ele disse claramente: eu não quero o que você faz. Eu quero o que você ainda não me deu. Essa história não é sobre finanças, é sobre rendição, não é sobre porcentagens. É sobre o que ocupa o trono do seu coração. E se você acha que já entregou tudo a Deus, talvez ainda falte a parte mais importante. Eu estava no auge da minha vida. Profissionalmente, espiritualmente, financeiramente. Pelo menos era o que parecia. Acordava todos os dias antes das 7, fazia meu devocional matinal com um café forte, respondia e-mails, resolvia pendências e em seguida já estava em reuniões. Me chamavam de mulher de fé e sucesso. E eu gostava desse título. Me vestia como uma, falava como uma e me comportava como alguém que chegou lá com Deus. Naquela manhã de segunda-feira, depois de assinar um contrato que colocaria mais 6 dígitos na conta da empresa, abri o aplicativo do banco e transferi, sem hesitar, 10% para a igreja. Era automático, parte do meu ritual. Fiz isso com orgulho e depois ainda mandei no grupo da liderança. Mais um mês de fidelidade ao Senhor. Dízimo feito com alegria. Vieram os améns, os emojis de fogo, as palmas, e eu me senti correta, blindada, protegida. Foi então que senti um incômodo no peito, leve, mas agudo, como uma fisgada que dura 2 segundos e depois some. Respirei fundo, peguei um copo d'água, me ajeitei na cadeira e continuei. Eu estava bem, eu pensei. Só cansaço, o ritmo, a correria. Faz parte, nada fora do normal. Mas havia algo ali, uma tensão invisível, como se o ar estivesse mais pesado do que o normal. Como se o ambiente, aquela sala ampla no andar mais alto do prédio, começasse a me oprimir de leve. Fingi que era impressão. Ignorei. Na verdade, eu vinha ignorando muita coisa. As palpitações à noite, o sono inquieto, as orações que pareciam não passar do teto. Mas tudo isso era compensado por minha performance impecável. Eu era a primeira a chegar e a última a sair. A dizimista fiel. A que ajudava o Ministério de Missões, a que pagava uma cesta básica por semana, a que sorria na igreja como quem já venceu a guerra, mas o céu sabia. Sabia que eu me escorava no dízimo como quem segura uma fatura espiritual. Eu não entregava por amor, eu entregava por medo, e na minha cabeça, enquanto eu fosse fiel nisso, Deus me devia paz, saúde e proteção. Foi nesse dia que tudo começou a quebrar. Primeiro por dentro, e mais rápido do que eu imaginava. Porque o problema nunca foi o que eu fazia, era o que eu me recusava a enxergar. E Deus, naquele momento, já tinha decidido. Ele não ia me perder para a aparência da fé. E o que viria em seguida seria o suficiente para virar a minha teologia de cabeça para baixo. Acordei com o coração acelerado. Eram 4 da manhã. Não tinha sonho, nem barulho, nem pesadelo. Só aquele aperto no peito e uma sensação sufocante de que algo estava errado. Muito errado. Tentei levantar com calma, mas minhas pernas estavam trêmulas. Caminhei no escuro até a cozinha. Luzes apagadas, casa silenciosa, tudo como sempre. Menos eu. Abri a geladeira sem saber o que procurar. Peguei um copo d'água, mas a boca estava seca. O líquido desceu sem gosto, sem propósito. Me sentei no chão frio, encostada no armário da pia, e ali fiquei. Olhando para o nada, sentindo o peso de uma angústia que não tinha nome, nem origem, nem explicação.
Naquele momento, percebi uma verdade dura. Fazia muito tempo que eu não ouvia Deus. Sim, eu orava. Sim, eu dizimava. Sim, eu estava presente nos cultos, campanhas, eventos. Mas quando foi a última vez que eu ouvi a voz dele me quebrando por dentro? Não uma impressão espiritual. Eu estou falando da voz, aquela que penetra alma e espírito, que silencia os ruídos da mente e nos desarma por inteiro. Eu não lembrava. Tentei orar. Falei algumas palavras, mas era como recitar um discurso antigo, decorado. As palavras não subiam. Ficavam ali, presas no teto da cozinha, boiando no vazio. E eu ali, sentada como uma mulher que tinha tudo e, ao mesmo tempo, não tinha mais nada. Foi então que eu me vi, como se o espírito me levantasse do corpo e me fizesse me enxergar por outro ângulo. Uma mulher rodeada de status, mas afogada em medo. Uma mulher admirada por fora, mas quebrada por dentro. Meu dízimo era perfeito. Minhas planilhas, impecáveis. Meus investimentos, sólidos. Mas minha fé estava em ruínas. Eu dizia que confiava em Deus, mas vivia como quem não podia depender dele para nada. Eu dizia que entregava o melhor, mas só entregava o que me sobrava, o que não doía, o que não comprometia meu conforto. Era tudo muito calculado, polido, organizado, até minha devoção. Chorei, sem conseguir conter. Não era tristeza, era revelação. Uma revelação silenciosa, mas devastadora. Eu estava vivendo no automático há anos. E pior, achando que Deus estava satisfeito com isso. Aquela madrugada foi meu primeiro colapso. Não físico, ainda, mas espiritual. E diferente de outros colapsos que eu já havia enfrentado na vida, dessa vez, Deus não estava tentando me consolar. Ele estava me acordando. E a maneira como ele faria isso seria tudo, menos sutil. Na sexta-feira, mesmo com o corpo pedindo descanso, eu insisti em manter a agenda. Tinha um evento importante com investidores, um almoço com líderes da igreja e, à noite, um culto especial onde eu seria chamada à frente para orar pelas finanças da congregação. Era o tipo de dia que eu costumava dominar com facilidade. Tudo sob controle, como sempre. Ou pelo menos era o que eu pensava. Vesti minha melhor roupa, batom escuro, blazer estruturado, salto alto. Falei comigo mesma no espelho. Você é forte. Você é uma mulher de fé. Vai dar tudo certo. E fui. Sorriso pronto, discurso decorado, presença marcada. Entrei na sala de reuniões e percebi os olhares de admiração. Me chamavam de referência. Eu gostava disso. Era como se o respeito das pessoas fosse a validação da minha espiritualidade. No meio da apresentação, enquanto falava sobre metas, investimentos e expansão, meu coração começou a acelerar de um jeito diferente. Não era ansiedade. Era algo físico. Uma pressão no peito, calor subindo pelo rosto, visão embaçando nas bordas. Pisquei forte, respirei fundo. Continuei. Mas no momento em que fui virar a página da apresentação, minha mão tremeu. As letras começaram a flutuar diante dos meus olhos. Tentei me firmar, mas minhas pernas cederam. O chão pareceu distante por um segundo, e eu apaguei. Acordei, ouvindo vozes distantes, gente correndo, alguém chamando meu nome. Estava deitada no chão frio da sala, o salto jogado de lado, minha camisa molhada de suor. Uma mulher que minutos antes discursava sobre sucesso. Agora desacordada, vulnerável, exposta. Me colocaram na ambulância. Lembro do som da sirene, da máscara de oxigênio, de uma enfermeira segurando minha mão e dizendo: "Fica calma, vai ficar tudo bem." Mas será que ia mesmo? Naquele instante, entre a lucidez e o torpor, eu entendi. Minha estrutura desabou. E com ela, toda a falsa segurança que eu havia construído sobre o altar do controle. Deus estava me levando para um lugar onde minhas palavras, meu dinheiro e meu status não significavam nada. E esse lugar era o único onde ele conseguiria finalmente me alcançar. O quarto era branco. Branco demais. Paredes lisas, janela pequena,
uma poltrona ao lado da cama e aquele bip constante da máquina de monitoramento cardíaco. O tipo de lugar onde o tempo não passa, só pesa. Era tarde da noite quando me deixaram ali sozinha, após os exames. Os médicos disseram que eu precisava ficar em observação. Suspeita de crise cardíaca, estresse acumulado, talvez algo mais. Fiquei olhando para o teto, luz fria, nenhum ruído além dos meus pensamentos. Pela primeira vez em anos, eu não tinha o que resolver. Nenhuma reunião para comandar, nenhuma planilha, nenhum envelope de oferta na bolsa. Só eu, um corpo cansado e uma alma que finalmente ficou sem desculpas. A enfermeira, uma mulher gentil de voz mansa, apareceu de tempos em tempos para verificar os sinais. Me chamou de Senhora Carla, ajeitou meu lençol, perguntou se eu precisava de algo. Mas tudo o que eu queria era ir embora. Sentia que minha vida estava suspensa, como se Deus tivesse apertado o botão de pausa. Tentei orar, de novo, mas as palavras vinham ocas. O que se diz a um Deus quando você já disse tudo e ele parece não responder? Comecei a pensar se ele realmente estava em silêncio, ou se era eu que não sabia mais ouvi-lo. Naquela madrugada, encarei o vazio por horas. Revi cenas da minha vida, como se minha mente projetasse num telão invisível. Os contratos, os aplausos, as transferências mensais para a igreja, as fotos com líderes, os glória a Deus com fundo de selfie. Mas ali, ninguém sabia quem eu era. E pela primeira vez, isso me assustou. Porque se tirassem minha função, meu dinheiro, minha reputação, o que sobrava? Comecei a chorar. Sozinha. Sem câmera, sem culto, sem versículo para postar. Um choro silencioso, lento, de alguém que está sendo quebrado por dentro. E enquanto eu soluçava baixo, tentando não chamar atenção, uma pergunta atravessou meu peito. E se Deus nunca quis o que eu entregava? Mas sim, o que eu sempre escondi. Naquela noite, deitada num leito de hospital, eu entendi que ainda não estava doente no corpo, mas já estava em colapso por dentro. E Deus, em sua sabedoria, permitiu aquele silêncio, não para me abandonar, mas para me preparar, porque Ele sabia que o encontro mais profundo da minha vida estava prestes a acontecer. Não sei dizer se estava dormindo, sonhando ou entre os dois. Só sei que, de repente, o quarto mudou. A luz ficou diferente. Não era mais aquela claridade fria e artificial do hospital. Era outra coisa. Um brilho sereno, suave, quase morno. E junto com essa luz, uma presença. Ele entrou sem fazer barulho, sem precisar abrir a porta. E ainda assim, todo o ambiente se curvou à chegada dele. Eu não o vi com olhos naturais, mas sabia. Era ele, não havia dúvida, nenhuma. Era Jesus. Tentei falar, mas minha voz não saía. Meu coração disparou, mas ao mesmo tempo sentia paz. Medo e consolo juntos. Um sentimento que eu nunca havia experimentado. Era como se toda a minha alma estivesse nua. Como se nada pudesse ser escondido dele. Ele não sorriu. Mas também não me olhou com dureza. Apenas olhou. Um olhar que atravessava carne, vaidade, argumentos. Um olhar que me conhecia por inteiro. E eu comecei, como quem tenta justificar uma vida inteira. Senhor, eu sou fiel. Eu sou dizimista. Eu sempre entreguei. Eu sempre te servi. Mas à medida que eu falava, percebia como aquelas palavras pareciam vazias, como se cada frase tropeçasse na verdade que ele já conhecia. Ele não respondeu com palavras, mas naquele instante, tudo ao meu redor se transformou. Vi cenas da minha vida projetadas como em uma tela invisível, momentos em que eu doava grandes ofertas, mas logo depois virava o rosto diante da dor alheia. Vi orações fervorosas, feitas mais para impressionar do que para me render. Vi reuniões de ministério, onde minha presença era mais sobre controle do que sobre serviço. Vi o meu coração, funcionando como um contador, calculando, gerenciando, mantendo Deus dentro de uma margem segura. E então ele falou. Não foi alto, mas foi implacável.
Você me deu o que era fácil, mas reteve o que era o seu verdadeiro tesouro. Eu não vim por causa do seu dízimo. Eu vim por causa do que o dízimo esconde. Naquele momento, algo dentro de mim desabou. Era como se toda a minha teologia tivesse sido lavada por aquela única frase. Ele se aproximou, estendeu a mão e disse: Eu não quero o que você faz. Eu quero o que você é. Acordei com o rosto molhado de lágrimas. O monitor ainda apitava. O quarto era o mesmo. Mas eu não era mais. O que aconteceu ali não foi uma visão qualquer. Foi um chamado, um rompimento, uma convocação para descer do pedestal que eu mesma construí e deixar Deus ser Deus. Pela primeira vez, de verdade. Depois daquela noite, nada mais parecia encaixar no lugar. O hospital me deu alta 2 dias depois. Os exames, surpreendentemente, estavam normais. Os médicos disseram que foi um pico de estresse, nada grave. Eu apenas sorria e acenava com a cabeça. Mas por dentro, sabia que algo definitivo havia começado. Não era só um episódio clínico, era um processo divino. Voltei para casa com um silêncio estranho dentro de mim. Um tipo de reverência que eu nunca tinha sentido. Não queria ouvir música, nem ver TV, nem abrir redes sociais. Era como se o mundo tivesse perdido o volume. E no fundo, eu sabia. Deus não tinha terminado. Ele apenas havia me chamado para mais perto. E agora ia começar a cavar fundo. No primeiro domingo após a alta, me preparei para ir à igreja. Peguei meu envelope. 10%, como sempre. Mas ao chegar no culto, algo me paralisou. Enquanto o pastor falava sobre as janelas do céu e a prosperidade dos fiéis, eu só conseguia ouvir o eco da voz de Jesus naquela sala branca. Eu vim por causa do que o dízimo esconde. Quando o momento da oferta chegou, levantei e travei. O envelope ficou na minha mão. Meu corpo inteiro congelou. Era como se algo gritasse dentro de mim. Isso não é mais suficiente. E eu soube. Era hora de ir além do gesto. Eu precisava entregar o que eu ainda controlava. E eu controlava tudo. Cheguei em casa em silêncio. Fechei a porta do quarto, tirei os sapatos, ajoelhei no chão, sem roteiro, sem liturgia, só o coração aberto e a oração mais perigosa que já fiz. Senhor, me mostra o que ainda estou segurando. E Ele mostrou. Imagens passaram pela minha mente como um furacão. Meu cofre no closet, as reservas secretas, as senhas bancárias, os contratos escondidos, os investimentos que me davam a sensação de que, se tudo desse errado, eu ainda teria no que me apoiar. E foi como se ele dissesse: Você me entrega o que sobra, mas confia no que você guarda. Doeu. Doeu porque era verdade, porque eu dizia que Deus era meu provedor, mas minha segurança estava nos números. Eu falava de fé, mas vivia de cálculo. Naquela semana, os contratos começaram a ruir. Um cliente antigo rompeu. Um investimento que parecia seguro travou. Uma parceria deu errado. Em menos de 7 dias, minha agenda financeira virou fumaça. E, curiosamente, eu não entrei em desespero, porque pela primeira vez, eu sabia que era Deus. Era Ele quebrando tudo o que me prendia. Era Ele esvaziando a casa para poder habitar. E no fundo, mesmo com medo, eu queria que Ele continuasse. Naquela noite, com a conta bancária despencando e as certezas escorrendo pelos dedos, eu me sentei na sala escura da minha casa como quem aceita que algo acabou. O sofá estava frio, a luz da cozinha ainda acesa, mas nem isso eu me dei ao trabalho de apagar. Peguei minha Bíblia, mas não consegui abrir. Apenas fiquei ali, com ela no colo, olhando para o chão, sentindo o peso de tudo o que eu sempre tentei manter sob controle. E foi ali, naquele chão, que eu disse pela primeira vez: Senhor, eu não sei mais como viver desse jeito. Se tem algo em mim que ainda não é teu, tira. Mesmo que doa, mesmo que eu perca, mesmo que eu não entenda. Foi a oração mais perigosa e mais verdadeira da minha vida. Eu não pedi prosperidade, não pedi resposta, não pedi livramento. Eu pedi confronto, pedi mudança, pedi quebra, pedi substituição.
E o céu respondeu. Nos dias seguintes, o espírito começou a me inquietar, não com culpa, mas com luz. Uma luz que entrava devagar em lugares da minha alma onde eu nunca havia deixado entrar. Eu percebia o quanto minha generosidade sempre foi medida. O quanto eu dava, mas impunha limites. O quanto eu servia, mas apenas até onde não invadisse meu conforto. Deus começou a me pedir coisas simples, pequenas, mas profundas. Desligar o celular em horários sagrados. Cancelar uma viagem que eu havia planejado para me recompensar. Fazer uma doação significativa, sem ninguém saber. Pedir perdão a uma pessoa que eu havia ferido com orgulho espiritual. Cada gesto era como um tijolo sendo retirado da fortaleza que eu tinha construído ao redor do meu coração. E cada entrega doía, mas ao mesmo tempo, libertava. Comecei a perceber que o maior desafio da minha fé não era obedecer regras. Era entregar o que me definia. O dízimo sempre foi fácil. Era uma porcentagem. Mas o que Deus queria agora não cabia em cálculo. Era tudo. E nessa entrega total, começou a nascer algo que eu não sentia há muito tempo. Liberdade. Não liberdade para fazer o que eu quisesse, mas liberdade de não precisar mais sustentar uma imagem. Liberdade de não ter mais medo da escassez. Liberdade de pertencer a alguém que não depende da minha performance para me amar. A oração que eu fiz naquela noite não mudou Deus, mudou a mim. E a forma como Ele responderia ainda seria mais clara do que eu jamais imaginaria. O sol entrava pela janela da sala de forma diferente naquela manhã. Não havia música tocando, nem celular vibrando. Apenas a luz, o silêncio e uma paz tímida que começava a se instalar. Eu não tinha resolvido minha vida. Os problemas ainda estavam ali. Os contratos perdidos, as contas ajustadas, as incertezas pairando como nuvens que ainda não decidiram chover. Mas pela primeira vez em muito tempo, isso não me tirava o chão. Tomei café olhando para a rua. Vi um senhor empurrando um carrinho com recicláveis. Vi uma moça sentada na calçada, amamentando o filho com pressa. Vi o mundo como se fosse pela primeira vez. Não com olhar técnico, julgador, gerencial, mas com olhar de alma. Como se, de repente, meu coração estivesse conectado à compaixão de Jesus. Saí de casa sem rumo. Senti que precisava andar. No caminho, vi um vendedor de balas parado num farol. Estava com as mãos nos bolsos, cansado, suando, segurando um pacote quase vazio. Encostei o carro, abaixei o vidro e, sem pensar muito, chamei. "Quanto é?" Ele respondeu com um sorriso educado. "R$ 2. Eu dei 20, e quando ele foi pegar o troco, eu disse: "Fica com tudo, e compra água para você." Mas não foi o valor. Foi o olhar dele. Foi o "obrigado, moça", dito com sinceridade, com surpresa, com uma pontinha de esperança que me atravessou por dentro. E eu entendi. Aquilo era dízimo também. Não um dízimo calculado, mas um dízimo vivo. Um tipo de entrega que não nasce do bolso, mas do coração. Um tipo de generosidade que não busca bênção, busca obediência. Na semana seguinte, recebi meu salário. O valor era menor do que nos meses anteriores. Mas quando olhei para aquele número na tela, algo dentro de mim orou sem esforço. "Senhor, isso é teu. Me mostra o que fazer com ele." E ele começou a mostrar. Nome por nome. Situação por situação. Um Pix aqui. Um tempo ali. Uma visita silenciosa a uma irmã da igreja que havia perdido o filho. Um almoço pago sem alarde. Um "estou aqui" dito no momento certo. O mais impressionante, nada me faltava. Mesmo dando mais, o que eu tinha se multiplicava de forma invisível, como se o céu dissesse: "Agora você está me representando." Na igreja, me pediram para dar um testemunho. Recusei, porque naquele momento, falar seria pouco. Eu precisava viver, mostrar sem dizer, ser sem precisar explicar. O dízimo, que antes era o centro da minha espiritualidade, virou consequência. Reflexo de uma nova lógica, uma nova forma de respirar, de pertencer.
E aquele era só o começo de uma fé que finalmente fazia sentido. Era domingo. Um daqueles cultos comuns, com programação comum, liturgia previsível. Eu me arrumei sem pressa. Nada de maquiagem pesada, nem roupa cara, nem a presença ensaiada que eu costumava carregar como uma armadura. Apenas vesti algo simples, prendi o cabelo e fui. O caminho até a igreja parecia mais curto naquele dia. Talvez porque eu já não carregava tanta coisa invisível nas costas. Sentei nos bancos do meio, não na frente, como sempre. Queria observar. Queria estar presente sem ser notada. Mas durante o louvor, uma inquietação começou a crescer no meu peito. Não era culpa, nem ansiedade. Era outra coisa. Uma urgência. Como se algo em mim pedisse para ser revelado. O pastor terminou a pregação. Estava falando sobre entrega, sobre autenticidade, sobre o perigo de viver de aparência. Eu nem ouvi tudo. Minha mente já estava num lugar só meu. Quando ele abriu o microfone e disse: "Se alguém quiser compartilhar algo que o Senhor tem feito, venha." Minha mão levantou sozinha. Subi ao púlpito com o coração disparado. Peguei o microfone com as duas mãos e respirei fundo. Vi os rostos olhando para mim. Alguns sorriam, esperando mais uma palavra bonita. Outros estavam surpresos por eu estar ali. E então eu disse: "Eu sempre fui dizimista, fiel, rigorosa, 10% exatos, campanhas, propósitos, envelopes. Sempre estive presente, sempre dei. Mas eu me perdi." O silêncio caiu como um manto. Continuei. Eu me escondi atrás do dízimo, atrás da minha disciplina, atrás da minha reputação. Achava que estava tudo bem porque fazia tudo certo. Mas Deus me pegou no hospital. E lá, ele não falou sobre o valor que eu dava. Ele falou sobre o valor que eu retinha. O controle, a vaidade, o medo, a falsa segurança. Minha voz embargou, mas continuei. O Senhor me disse: "Você me deu o que era fácil, mas não me deu você." E isso me desmontou, porque eu percebi que minha entrega era só um ritual, uma performance. Eu confiava mais nas minhas reservas financeiras do que na provisão de Deus. Alguns olhos já estavam marejados. Eu sabia. Eu não era a única vivendo assim. Hoje eu continuo dando, mas dou diferente. Não só com dinheiro, mas com o tempo, com escuta, com serviço. Porque agora meu dízimo não sai do bolso primeiro. Ele sai do coração. Respirei fundo e fechei dizendo: "O céu não está pesando suas transferências. Está medindo sua entrega. E a pergunta dele é simples: você me pertence ou me paga?" Desci do púlpito sem aplauso, sem alarde, mas sentia como se tivesse deixado ali o último pedaço da mulher que eu fui. E no lugar dela, nasceu alguém livre. Hoje eu vivo diferente. E não falo isso com orgulho, falo com alívio, porque não é o tipo de mudança que se faz de fora para dentro. É o tipo que o céu escava até encontrar a raiz e arranca com firmeza. E depois planta de novo, mas dessa vez com raízes no lugar certo. Meu dinheiro ainda existe, minhas contas ainda existem, minhas responsabilidades, meus compromissos, minha rotina. Mas tudo tem outro peso agora. Ou melhor, tudo perdeu o peso que carregava antes. Porque eu entendi que a verdadeira entrega não é feita no altar da igreja. É feita na segunda-feira de manhã, no silêncio, no pequeno, no invisível. Hoje eu ainda dizimo. Mas o dízimo virou só uma parte. E, sinceramente, uma das menores. Porque agora eu dou todos os dias, dou atenção, dou escuta, dou perdão, dou tempo, dou espaço, dou silêncio quando é isso que o outro precisa. Dou até minha teimosia quando Deus pede. E confesso, Ele ainda pede muito. Voltei à casa daquela irmã da igreja que ninguém visitava. Ajudei um jovem da comunidade a pagar a matrícula do curso técnico. Levei sopa num abrigo, sem postar foto. Passei uma tarde inteira ouvindo uma mãe viúva que só queria contar sua dor. E em cada gesto eu sabia: isso é entrega. Isso é adoração. Isso é vida no altar.
E sabe o que é mais surpreendente? Eu nunca estive tão suprida, nunca estive tão em paz, nunca vivi com tão pouco medo. Porque agora eu entendo. Quando Deus finalmente tem você, o resto vem junto. Aquela visita no hospital, aquela sala branca, aquele olhar que me atravessou, não foram só momentos sobrenaturais, foram marcos eternos, marcas que mudaram a forma como eu ando, como eu penso, como eu dou, como eu sirvo, e mais, mudaram quem eu sou. Hoje, eu sei que pertenço, que não sou dona de nada e que não preciso mais provar nada a ninguém, porque eu sou de Deus, e ser dele é mais do que suficiente. Se tem algo que quero que você leve dessa história, é isso. Deus não quer o que sobra de você. Ele quer o que você ainda guarda as 7 chaves, porque é aí, exatamente aí, onde você mais resiste, que ele mais deseja habitar. E quando ele finalmente habita, tudo muda. Porque o maior dízimo que você pode entregar é um coração inteiro. Se essa história tocou o seu coração, não guarde só para você. Curta o vídeo, se inscreva aqui no canal e compartilhe com alguém que precisa lembrar que Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo testemunho que a gente contar aqui seja o seu.